Graça e paz, este é o nosso Meditando e Avançando, mais um para a glória de Deus, e eu creio que esta palavra vai te abençoar muito em nome do Senhor Jesus. Este é o nosso propósito, este é o nosso objetivo. Então, fique conosco até o fim desta palavra. Irmão e minha irmã, nós estamos vivendo os últimos dias, a Bíblia diz isso, os últimos dias, e nós estamos vendo um alimento espiritual muito aquém do esperado por Deus, muito aquém do verdadeiro evangelho. Vemos um evangelho que se adapta às pessoas, vemos uma mensagem de status, uma palavra que está preparando as pessoas a viverem aqui, nessa terra. É como se Deus estivesse em uma disputa com o mundo no sentido de quem dá mais. Os frequentes convites são: venha que Deus fará aquilo que você quer. Ou a sua bênção está aqui. Ou aprenda a fazer o que você quer que Deus faça. Ou seja, algo extremamente terreno. Será esse o evangelho? De maneira alguma. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Meu irmão, minha irmã, o interessante de tudo isso é que no passado, antes de receber Cristo, as pessoas já tinham uma ideia equivocada sobre Deus. Por quê? Porque foi apresentado a elas um Jesus, eu digo a elas, mas falando também de mim. Foi apresentado um Jesus em forma de estátua, onde nós carregávamos esse Jesus, entre aspas, com as nossas mãos. Acostumamos assim. Jesus é aquilo lá, Jesus é isso. Aí nós recebemos Cristo e a orientação dos líderes foi remover a estátua. Ok. Mas o que parece é que não mudou muita coisa não. Ô pastor, como assim não mudou muita coisa? Sim, as pessoas continuam anunciando um Jesus que você pode controlá-lo. Um Jesus que está nas suas mãos. Este é entre aspas, o evangelho que está sendo anunciado. Queridos, a frase que nós ficamos é o seguinte: removeram a estátua dos olhos, mas não do coração. São frequentes ensinos que não exaltam a Cristo, palavras que acariciam as vontades carnais das pessoas e mensagens que não levam as pessoas à transformação. Por que isso? Porque são pessoas que não atenderam ao chamado de Deus. Quando eu digo pessoas, são líderes, enfim, pessoas que não atenderam ao chamado de Deus. Pessoas que não se relacionaram com o Pai. Eles até trabalham para Deus, mas não o conhecem. É por isso que acontecerá o que o nosso Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. O que Jesus vai dizer? Não os conheci. Essa palavra conheci significa conhecer especialmente através de uma experiência pessoal. Tem a ver com a relação do marido com a esposa, ou seja, um relacionamento íntimo. Como é o seu relacionamento com Deus? Se depender de algumas religiões, nós temos o relacionamento com os dogmas da igreja.
um bom relacionamento com os costumes da igreja, mas não um bom relacionamento com Deus. Por quê? Porque ninguém que não tenha um relacionamento com Deus pode levar alguém a ter. Acredito que cabem duas perguntas aqui. Será que o convite de alguns líderes é o convite de Deus? Será que este convite que está sendo anunciado é o convite de Deus? E a outra pergunta é: por que Deus nos chamou? Tratando da primeira pergunta, os convites, as mensagens, as pregações, aquilo que estamos ouvindo, o evangelho, entre aspas, não são as palavras do nosso Senhor Jesus. Não é o evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus. São mensagens de pessoas que não se relacionam com Deus. Agora a pergunta fica: como uma pessoa que não se relaciona com Deus pode dar um alimento de Deus? A palavra de Deus já nos antecipou essas coisas. Vamos ler o que está escrito em 2 de Pedro, capítulo 2, versos 2, 3, 14, 17, 18 e 19. Vamos ler? Olha só o que diz: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Que homens? Homens que não tiveram o encontro com Deus, homens que não se relacionaram com Deus, homens que não atenderam ao chamado de Deus. Então, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Você ouviu o que a Bíblia diz? Muitos seguirão. Olha só. Agora, por que muitos seguem? Porque são pessoas que também não entenderam e não atenderam ao chamado de Deus. Antes de nós falarmos por que Deus nos chamou, vamos dar aqui 5 ferramentas de como identificar esses líderes que nós citamos aqui. Primeira ferramenta, são libertinos. O seu comportamento em público é correto, mas secretamente são imorais e buscam apenas satisfazer seus desejos pecaminosos. Segunda, são gananciosos. A cobiça e a avareza são o seu mundo. Ensinam doutrinas distorcidas em troca de dinheiro. Terceira, são presunçosos e vivem para satisfazer a si próprios. Não se submetem à autoridade nem aceitam restrições. São preocupados mais com eles mesmos do que com o próximo. Quarta ferramenta, seduzem o povo com desejos carnais. O ensino deles não produz nada de bom e seduz o povo com promessas que não podem cumprir. Atraem o povo com a isca dos desejos da carne. Quinta e última ferramenta, prometem liberdade, mas eles próprios são escravos. Ensinam sobre liberdade, mas são prisioneiros da depravação. 5 ferramentas você ouviu para identificar esse tipo de líder. Agora entenda, este evangelho não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, não está disputando com o mundo, pois o que Deus nos deu, o mundo nunca poderá superar. As coisas que vêm do Pai são eternas, permanentes e duradouras. Agora, meu irmão, minha irmã,
por que Deus nos chamou? Vamos ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Olha só o que diz. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Meu irmão, muita atenção aqui, porque nessa pergunta, por que Deus te chamou, muitos estufam o peito e dizem assim, Deus me chamou para ser um pregador. Outros dizem, Deus me chamou para louvar a Ele. Outros dizem, Deus me chamou para trabalhar para Ele. Bom, será isso mesmo? Será que é isso? A resposta é não. Mas pastor, como assim? Como assim eu tenho certeza do meu chamado? Não, por enquanto você não entendeu. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 1, versos 8 e verso 9, que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Olha só por que Deus nos chamou. Uma santa vocação. Sabe o que isso significa? Significa que primeiro Deus nos chamou para Ele. Não chamou para trabalhar para Ele inicialmente. Ele nos chamou para Ele, para que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Aí pode até ser que o fruto desse relacionamento íntimo com Ele gere um ministério, gere um trabalho, gere uma função para você fazer, mas não tem como substituir essa primeira chamada, que a primeira chamada de Deus é para Ele, é para se relacionar com Ele. É interessante como nós vemos esta vontade de Deus, de nós irmos para Ele, desde o tempo em que o povo de Israel foi liberto do Egito. Você lembra o que Moisés falou para Faraó? Você lembra qual foi a palavra de Deus a ser dita a Faraó? Você lembra? Vamos ler Êxodo capítulo 5, verso 1. Olha só o que diz. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Olha que interessante aqui. Deus não disse, deixe meu povo ir para a terra prometida. Não foi isso que Deus disse. Deus disse, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa. Ou seja, para adorar-me, para ter um encontro comigo no deserto. Olha só e perceba desde aquele tempo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que primeiro nós possamos ir a Ele. Primeiro nós possamos atender o convite dEle. A Bíblia diz, como nós lemos no livro de Timóteo, que Ele nos salvou, glória a Deus por isso, mas nos chamou com uma santa vocação. Aleluia! Lembre-se que antes de Jesus dizer ide, Jesus falou o quê? Vinde. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, diz assim: Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus não trocará isso. Deus deseja que você o encontre, que você atenda o convite dele. E qual é esse convite? O convite é que você se relaciona intimamente com ele. Agora, por que Deus quer esse relacionamento? É simples. O Pai deseja nos moldar. Muitos não vão a Deus e começam a trabalhar para Ele. Você já deve ter conhecido alguém assim. Muitos não vão a Deus e começam a fazer as coisas para Ele. Mas eles não foram. E essa é a realidade de vermos pessoas talentosas com um caráter péssimo. Por quê? Porque não teve um encontro com Deus a ponto que Deus pudesse moldar e depois Deus liberar você para fazer algo. Você já viu alguém que prega super bem, mas suas atitudes são ruins? Você já viu alguém que tem um talento lindo, mas o caráter é repreensível? Por que isso? Simplesmente porque não atenderam
ao convite de Deus. Meu irmão, minha irmã, isto é muito sério. Vamos ler novamente 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Meu irmão, minha irmã, Deus nos chamou com uma santa vocação. E o que significa isso? Isso quer dizer que fomos convidados por Deus, fomos convocados por Deus para aproximarmos dele, a fim de que vivamos de maneira santa, ou seja, separados para práticas de boas obras. Meu irmão, você foi chamado para viver diferente. Deus quer nos transformar. Ele quer nos lapidar. Quem sabe você é um cristão, mas até agora não atendeu a esse convite. É possível sim estar muitos anos em uma igreja e a vida dessa pessoa ser uma vida que desagrada completamente a Deus. Pode até ser que alguém cumpra as ordenanças eclesiásticas, ou seja, aquilo que a igreja pede, mas não consegue andar em amor, não consegue andar na vontade de Deus, porque não conhece o Senhor. Existem pessoas que até trabalham para o Senhor, mas têm dúvida se estão dentro da vontade de Deus. É interessante o trabalho, é interessante fazer as coisas na obra de Deus, é interessante, claro, mas Deus está mais interessado em você do que em seu próprio trabalho. Ele não abre mão disso. Eu chamei vocês por uma santa vocação. Eu convoquei vocês, eu intimei vocês para uma obra santa, para que vocês tenham um caráter moldado por mim. Entenda, um caráter moldado por Deus é muito mais do que 1000 talentos. Entenda algo, Deus te chamou para ser separado, santo. Há pelo menos 4 citações do Espírito Santo a este respeito na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 ao 8. Olha só essa palavra para os nossos corações, para o teu coração. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Perceba um chamado mais excelente, um chamado mais importante, um chamado que Deus não abre mão disso, Ele te chamando para que você seja santo, seja separado, chamando para Ele. Depois nós veremos como é possível ser separado. Vamos ler outra citação do Espírito Santo em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 17. Vamos lá, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo.
Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha só o que a palavra de Deus está falando, olha só o que o Espírito Santo está falando. Há um chamado importante. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Nós estamos aqui e a Bíblia nos fala para andarmos em temor. Isso é muito importante, meu irmão. Vamos agora para 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Deus te salvou, Deus te chamou para um viver diferente. Há alguns que dizem, mas eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer nada. Ei, aonde você leu isso? A graça não é uma permissão divina para fazer o errado. A graça é uma capacitação divina para fazer o que é certo. Deus te chamou para um viver diferente. Perceba no verso que nós lemos aqui, de 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 9, diz que nós somos a geração eleita. Somos sacerdócio real, somos nação santa, somos o povo exclusivo de Deus, o povo no qual Deus tem ciúmes de nós. Somos exclusivos dele. Para quê? Para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Ele nos chamou das trevas. Nós estávamos nas trevas. Nós estávamos perdidos, eu e você. E aí ele nos chamou, aleluia, das trevas para a sua maravilhosa luz. Com qual o propósito? Para nós anunciarmos as grandezas de Deus. Como nós vamos anunciar as grandezas de Deus se a nossa vida é igual à vida que vivíamos na ignorância antes de Cristo? Não há cabimento numa situação dessa. A nossa vida hoje é para glorificar a Cristo. Meu irmão, entenda esse chamado. Minha irmã, entenda esse chamado para a tua vida. Foi para isso que Deus te chamou. Te chamou com uma santa vocação. É um convite, é uma convocação dele para que você venha agir de maneira santa, de maneira separada deste mundo. Em nome de Jesus. Entenda isso. Você precisa anunciar as grandezas de Deus. E não tem como você falar as grandezas de Deus e não mostrar as grandezas de Deus. Pastor, mas o que são as grandezas de Deus? É uma vida transformada. É uma vida mudada, é uma vida moldada pela palavra de Deus. Lembrando que nós não estamos falando aqui de perfeição, nós estamos falando de aperfeiçoamento. É uma vida de batalha cristã, batalha na fé. É uma vida de crescimento, uma vida diariamente lutando para ser melhor. Entenda isso, meu irmão. Há uma frase que diz: prega o evangelho e, se for preciso, fale. Isso significa que nós vamos anunciar as grandezas de Deus com nossas atitudes, porque esse é o chamado de Deus para um viver santo. Nós lemos no verso anterior: não deixe amoldar com as mesmas práticas de antes. Deus te chamou para novas práticas, para novas obras. Você é um povo exclusivo de Deus. Agora vamos para 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1 ao 5, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Veja o verso 2, meu irmão, minha irmã. Por que você foi chamado? Para que no tempo que lhe resta, ou seja, na sua passagem aqui na terra, não vivamos mais para satisfazermos os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você ande em sua palavra, ande dirigido pelo Espírito Santo. Verso 3: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, ou seja, fazendo o que desagrada a Deus. Mas isso passou. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem. Olha só o que o texto diz:
na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Meu irmão e minha irmã, há um chamado excelente, há um chamado de Deus para Ele. Como foi dito, pode até ser que você tenha um trabalho a fazer, mas antes de qualquer realização, você precisa ir para Ele. O livro de Timóteo, que nós lemos, diz: Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Você foi convocado por Deus para uma grande obra. Obra essa que manifesta um caráter não corrompido. Alguém que não negocia sua fé, entende? Alguém que não se envergonha de testemunhar o Cristo vivo. Este é o nosso chamado, meu irmão. Nós somos dele. Ele não é um Deus controlado por nossas mãos. Ele é o nosso rei. Ele governa em nós. E o seu nome é Jesus. Algumas pessoas perguntam: como poderemos ser moldados por Deus? A resposta é simples: indo até Ele, passando tempo com Ele. Aceite esse convite de Deus. Aceite esse convite do seu Senhor. Vamos ler novamente o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Deus não nos escolheu porque nós éramos bons, não. Nós éramos inimigos dele, é isso que está dizendo. Deus nos escolheu por causa da sua própria determinação. Ele determinou isso. E por causa da sua graça. Esta graça nos foi dada em quem? Em Cristo, desde os tempos eternos. Graças a Deus, esta é a palavra do Senhor e esta é a convocação de Deus para as nossas vidas. Chamando para Ele, para que possa nos moldar e através dessa transformação possamos então manifestar o caráter de Deus, manifestar e andar na vontade do Senhor aqui nessa terra. Quero orar pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças porque nós entendemos que o Senhor nos chamou para o Senhor. Obrigado por esse grande relacionamento. Pai, muito obrigado porque nós queremos conhecer o teu coração. Nós queremos, Senhor, entender sobre o Senhor, conhecer o Senhor intimamente. Nós precisamos a cada momento, a cada instante. Transforma as nossas vidas, transforme a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós rogamos, Senhor, a tua bênção, rogamos, Senhor, a revelação da sua palavra no coração do meu irmão, no coração da minha irmã, e que ele, que ela possa ser diferente, possa andar, Senhor, na vida que o Senhor projetou para ela e para ele, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida.